Olá, juventude, juventude cristã, juventude que ama a Bíblia, juventude que ama a Deus, juventude que ama a oração, juventude que ama a palavra, juventude que ama estar na casa de Deus, juventude chamada para ser santa. Joel 2,28, vocês estão inclusos na promessa dos jovens. Então, a paz do Senhor, que alegria, que prazer poder estar aqui mais uma vez, juntos, nós aqui nessa transmissão, eu, Daniel, aqui o Magno, juntos formamos essa EBD online para entrar aí na sua casa, na sua sala, por meio do seu celular, da televisão, no YouTube. A nossa gratidão sempre a vocês. E aqui nós estamos nessa primeira lição de jovens, né? A primeira que estamos em caráter experimental, diríamos assim. E estamos hoje na última lição, né? Última lição. Chegamos ao final da lição do livro de Daniel. Nós percorremos aí por completo o livro de Daniel, não é isso? Então, vamos juntos aqui a mais uma EBD online para abençoar a cada jovem, as nossas vidas com o ensino edificante das Sagradas Escrituras. Vamos lá? Vamos pedir que o jovem Daniel ore ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, te damos graças, Senhor, por mais um dia, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui em Tua presença para aprender mais da Tua palavra. Senhor, usa-nos esta noite, que venhamos aprender mais de Ti, Senhor, mais deste livro que tem nos revelado muito acerca das coisas futuras. Pai, abre nossa mente para o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, quero parabenizar o pastor Valmir Nascimento, que escreveu uma belíssima lição, um conteúdo que é complexo na sua forma de encadear os assuntos. Não é que seja difícil, porque a profecia aqui, para o nosso entendimento, é salutar e está revelada. Agora, encadear, ligar cada assunto, né, capítulo, assuntos escatológicos, não é fácil. E ele fez isso com maestria. Parabéns ao pastor Valmir Nascimento, parabéns à CPAD por essa obra maravilhosa que foi lançada e que o jovem pode se apetecer dela, pode se voltar para ela com todo amor e com todo carinho. Mas hoje ele nos deu um trabalhozinho, porque ele juntou 3 capítulos, né? Nós vamos analisar isso, por isso que eu vou me deter em uma análise geral, porque se eu for me prender cuidadosamente em cada versículo, ou da forma que a gente faz aqui constantemente, vai trazer um certo problema para nós e a falta de tempo, não é isso? Então, nós temos aqui hoje o jovem Magno. O que você está dizendo aí, esperando aí dessa lição de hoje? A gente espera aí um final feliz, né? Assim como toda história de aventura, né, que a gente lê nos livros. O livro de Daniel foi um livro, né, estudado nesta lição, que nos trouxe algumas descobertas e outras confirmações, né? Então, foi muito edificante as 3 lições. Essa é a 13ª e última lição que estudaremos juntos, e hoje nós estaremos vendo de perto aí um pouco mais sobre as revelações de Deus a Daniel, e o tema é fim de todas as coisas. Isso, a temática está aí, o fim, não é isso? De todas as coisas. De todas as coisas, né? Então nós estaremos tratando sobre isso. Nós já oramos aqui iniciando e vamos à nossa leitura. Primeiramente nós temos aí Texto principal e depois o resumo da lição. Pronto, vamos lá. Os sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Resumo da lição. Deus é o soberano da história, e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Então, nós podemos observar que o nosso texto bíblico que nós estamos tratando aqui, leia aí de novo só o resumo, para a gente compreender aqui. Deus é o soberano da história, e no final de todas as coisas trará juízo aos ímpios e libertará o seu povo fiel. Muito bem, então você está vendo que nesta profecia nós temos nesse resumo nós temos 2 temáticas. Primeiramente, a punição de todos os ímpios, de todos os pecadores. É isso que o livro de Daniel ele está reforçando no seu conteúdo,
na sua essência. Em segundo lugar, ele dá ênfase à recompensa daqueles que são santos, daqueles que são salvos, daqueles que permanecem fiéis. No livro de Daniel, no capítulo 12, fala dos sábios que serão recompensados. Esses sábios são aqueles que escolheram viver em Deus, obedecendo a sua palavra e crendo nas suas profecias. De modo que vale a pena o cristão servir a Deus, andar em sinceridade e em verdade. Então, você tem aqui a recompensa. Vamos ver aí Daniel 11:33, só para vocês observarem a recompensa dos sábios. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. Então nós podemos analisar que aqueles que são sábios, que escolhem viver em Deus, terão a sua recompensa. Vamos à leitura do texto? Daniel capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Sim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiveram acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás da tua sorte no fim dos dias. Muito bem, queridos irmãos, muito bem. Essa lição, como nós falamos, nós vamos discutir um pouco, talvez vai demorar um pouco mais, não é isso? Mas hoje é necessário, ok? Então nós estaremos tratando sobre esse assunto. Vamos primeiramente, o Magno leu o capítulo 12, não foi? Isso. Capítulo 12. Porém, vai aparecer aí na tela, vocês estão vendo, o fim de todas as coisas. Vamos lá. Agora vamos lá para o capítulo 10. Primeiramente, o capítulo 10, a temática é Anjos das Nações. Ouçam bem, Anjos das Nações. Se você pegar a sua Bíblia, você vai abrir ela aí e diz assim: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. É a epígrafe. Mas nós podemos analisar que o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 são unidades que tratam do mesmo assunto. Porém,
nós vamos analisar aqui no capítulo 10, nós vamos ter aqui claramente esse assunto que é relevante. Então, em primeiro lugar, nós colocamos aqui a última visão de Daniel. É isso que acontece aqui no capítulo de número 10. Essa última visão, ela engloba capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Isso aqui aconteceu 2 anos depois que o povo de Deus voltou para a Palestina. Como você pode ver aí, em 536 a.C. Então Daniel está orando e Deus tira o véu e revela a Daniel de modo maravilhoso. Ele vai revelar a realidade do mundo espiritual. Gente, isso aqui é muito pesado. É muito pesado porque aqui você vai analisar no capítulo 10 que o Deus eterno, ele tira o véu, ele tira o pano, ele descortina o conflito que há entre seres angelicais, batalha espiritual, a luta travada entre anjos de Deus, entre anjos demoníacos, que na verdade querem atrapalhar os planos de Deus, bem como também buscam batalhar contra a igreja do Senhor. Então isso aqui é para quem crê, porque Deus ele dá essa visão para Daniel, Deus revela para Daniel, Daniel se coloca numa campanha de oração e de jejum, 3 semanas, quando ele vai orar, o Senhor Deus revela para ele esse conflito espiritual, presente aí, na verdade, através desses seres angelicais. Por isso que eu coloco aqui essa última visão de Daniel. Deus revela a ele o mundo invisível e os conflitos presentes, ok? A outra coisa que nós podemos analisar dentro desse próprio texto bíblico é a presença de Miguel, um único anjo na Bíblia que é chamado de Arcanjo Miguel, ou seja, o príncipe. E aí a gente começa já aqui abordando teologicamente essa particularidade, porque quando se trata de anjos, os anjos são criaturas, os anjos são seres espirituais, os anjos foram criados por Deus, os anjos, eles estão aí para servir a Deus. Anjo não pode ser adorado, anjo não pode ser glorificado, são criaturas que estão ao serviço do Deus, a serviço do Deus Todo-Poderoso. Então, é importante destacar, quando nós estudamos sobre os anjos, há claramente classes de anjos, bem como a hierarquia de anjos. E em primeiro lugar, destaca-se o arcanjo Miguel, que na verdade expressa, se não me foge a memória, quem é como Deus, mais ou menos isso seria o significado. Então você tem aqui a presença desse arcanjo, nunca arcanjos, mas arcanjo Miguel. E aí você tem, dentro dessa perspectiva escatológica, ou melhor, dentro da perspectiva teológica, você tem a hierarquia dos anjos. Há uma classificação de aproximadamente 9 títulos que abordam esse assunto. Como a matéria não é essa, eu estou apenas dando pequenas pinceladas sobre isso, mas você tem nas colocações de Paulo potestade, você tem anjos eleitos, você tem serafins, você tem querubins, não é isso? Você tem a presença do anjo Gabriel, que Gabriel está relacionado a trazer bênçãos para o povo de Deus. Você observa que Gabriel fala com Daniel, Gabriel traz o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Já em relação a Miguel, ele está atrelado ao povo judeu, mas também à igreja. Como você pode ver, me veja aí 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4,16. Como é que diz aí? 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, veja
Como é que diz, hein? Lê de novo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que há a menção desse arcanjo. E aí você pode observar que Miguel figura como esse arcanjo. Ele está relacionado tanto à execução de planos para com Israel, como também para com a igreja do Senhor Jesus. Ok? Então, nesse capítulo 10, eu quero chamar a vossa atenção, porque você tem aqui a revelação do mundo invisível. Nós estamos aqui nesse momento, mas há um mundo espiritual, tanto da parte do Pai Eterno, como também da parte diabólica. E aqui você vê que o próprio anjo diz que demorou vir com a resposta para Daniel, porque o anjo da Pérsia, que controlava aquela região, ele tentou atrapalhar o retorno do povo de Deus. Maiperma, ou Maipirma, como alguém fala, ele escreve no seu livro, ele diz que, na verdade, essa oposição do príncipe da Grécia é porque eles não queriam que os judeus voltassem para lá com oração, com jejum, porque iria atrapalhar o seu comando. Viu? Iria atrapalhar o seu comando. Nós estamos mostrando aí que as nações na terra, elas possuem seus anjos que lutam, anjos demoníacos que lutam pelos seus interesses. Isso aqui é profundo. Isso aqui é uma coisa muito séria. Veja que Daniel, pela ótica humana, pela visão humana, ele jamais teria acesso a esse mundo. Mas por que ele teve? Ele se colocou em jejum e oração. E Deus, para revelar o futuro, nós já estudamos aqui capítulo 2, não é isso? Capítulo 7, capítulo 9, e nós compreendemos que Deus revelou o que seriam os impérios na terra, não foi? Mas agora, Deus está mostrando que além dessa luta do homem, do poder político, há poderes sobrenaturais. Há poderes sobrenaturais que buscam interferir, que buscam tolher, que buscam atingir os propósitos de Deus. Você entendeu agora? O que tu diz? Às vezes a gente age como se não houvesse isso. Infelizmente, muitos crentes não creem nessa dimensão espiritual, né? Mas a Bíblia relata sobre isso. Então, às vezes, se a gente tem crentes que não têm a noção disso e acabam o quê? Não vigiam, não oram, não buscam a Deus. E olha Daniel. Quem era Daniel? Estava em jejum e oração, pois tinha a noção do que era este ambiente espiritual. E Deus revelou a ele. Então, com o regresso do povo de Deus, esse anjo da Pérsia, que era o protetor da Pérsia, ele não quer esse projeto e ele busca interferir. Por outro lado, enquanto essas nações possuem os anjos demoníacos, diabólicos, nós compreendemos que também o povo de Deus tem anjos ao seu dispor. Em especial, o texto está fazendo menção aqui de Miguel. Então nós podemos analisar, eu coloco aqui para os irmãos observarem, que Miguel, ele é o anjo guardião, protetor de Israel, conforme o próprio texto ele está mostrando aqui para nós. Então você tem aí, o príncipe da Grécia era um anjo demoníaco, fortalecido por Satanás, que na verdade buscava os seus interesses e não queria que os projetos de Deus, os interesses de Deus se concretizassem. Então é muito importante você atentar para isso, querido irmão, querida irmã, e compreender essa realidade bíblica. Se você não compreender, você não vai ter uma nítida e clara compreensão desse particular, desse mundo invisível. Vamos ver aí, Efésios 6, vamos lá. Observem bem que o apóstolo de São Paulo fala isso no verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Está vendo? Paulo está mostrando que há uma luta no mundo invisível.
No mundo invisível. Não brinque não, irmãos. Tem pessoas que brincam, tem pessoas que não acreditam. E eu quero dizer, pode ser o doutor que quiser, pode ele ser formado onde ele quiser. Há coisas que ele desconhece. E em especial, o mundo invisível, o mundo espiritual. E nós não podemos brincar. Veja que a Bíblia diz, Deus estava revelando para Daniel que enquanto os reis estavam aqui na terra trabalhando, por exemplo, Nabucodonosor, Roma, por exemplo, a Grécia, nós falamos dos 4 impérios mundiais, não foi? Dentre esses 4 impérios, nós temos um que Deus estava batalhando por ele. Quem era? Israel. Mas nós temos aí um império, ou melhor, 4 impérios que têm os seus reis, as suas forças, têm a sua inteligência, a sua capacidade, mas são regidos também por influência maligna. Isso é pesado. São regidos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Bota para cá, Daniel, para os jovens refletirem. Há nações que não querem saber de Deus. Por que que hoje existem estados, países que não querem nenhuma história de Bíblia, nem uma história de crente, nem uma história de Jesus? Olha, se eles dizem que Jesus não existe, que a Bíblia não tem poder, que a Bíblia não vale nada, se eles dizem que é só invenção, por que que eles não deixam isso de mão? Deu para entender agora? Por que que tem países que matam crentes? Por que que tem países que odeiam a Bíblia? Por que que tem comunista que odeia a Bíblia? Odeia Deus, odeia Cristo. Se Cristo não existe, se Ele não é nada, por que que um crucifixo eles querem retirar? Por que que eles não querem ideia da Bíblia? Gente, acorda, gente. Isso aqui é sério. Acorda, Brasil. Isso aqui é uma luta o quê? Espiritual. Porque vamos analisar. Se eu estou vendendo esse livro aqui, ele está no mercado. Aí alguém diz assim, não, esse livro aqui é ultrapassado. Ele não vale nada. Ele não tem poder de nada. O que eu vou fazer com esse livro? Eu não vou comprar e nem vou ligar para ele. Eu não vou usar ele na universidade porque ele não tem poder nenhum. Agora, por que todo filósofo, na sua maior parte, tinha raiva da Bíblia? Por que que Nietzsche tinha raiva? Por que que Karl Marx tinha raiva? Por que que a maior parte dos grandes pedagogos tinham raiva da Bíblia? Dos grandes que iniciaram o pensamento. John Dewey, por exemplo, que ele tem um princípio cristão, depois ele odeia a Bíblia. Ele diz que era para apagar essa história de Deus, acabar com essa história de Deus. Por que esse ódio? Se Deus não existe, olha para cá, se Deus não existe, por que tu tem tanto ódio? Não se pode odiar nada que existe. Sim, e por que você odeia o que não existe? Gente, bota pra cá, Daniel, bota pra cá. Isso aqui é muito sério. E o crente carnal, o teólogo carnal, o pastor carnal, o irmão carnal, não vai acreditar nisso. Daniel só acreditou, ele fez uma campanha de quanto tempo? 21 dias. 21 dias, orando e jejuando. Aí foi aí que Deus revelou para ele. Porque veja que Deus não revela para quem não vive aos seus pés. Olha aí, Daniel 10, vamos lá, Daniel capítulo 10, veja aí o verso 11, olha o que diz a Bíblia. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Deus ama quem ama as coisas dele. A Bíblia diz, os segredos do Senhor são para os que o amam. Vê 75:11 de Salmo. Os segredos do Senhor são para os que o amam. Veja que o Magno acabou de ler Daniel 10:11. Olha como isso é lindo. E me disse Daniel, homem muito amado. Ishi, você tem aí, ó. Ishi, eu expliquei isso aqui na nossa aula passada. Remadá, né? Você tem aí Ishi, remadá. Ou seja, essa expressão remidá, essa expressão remidá, ele vai colocar aí de novo na tela para vocês. Está aí no hebraico, olha. Remidá, essa expressão remidá, ok? É a expressão que na verdade quer dizer
homem, homem, remitar, muito amado. Mas por que era muito amado? O caráter de Daniel, a vida santa de Daniel, o amor pelas coisas de Deus, morando na Babilônia, com grande poder, com toda sabedoria, com toda pompa, com todo aplauso. Daniel não se esquecia de orar. Está lá no 6:10, 3 vezes orando a Deus, amando a palavra, orando pelo povo de Deus. E como ele se coloca em jejum e oração, Deus diz assim, Daniel, o ser angelical chega e diz, homem muito amado. Gente, isso aqui é tão sério que acontece... Como é que diz 35:11? Vê se eu estou certo. Não é o 35:11. É quanto? Acho que é sobre o temor? Não, o segredo. Não é o 35:11. Então, vamos ver lá. Então, veja bem, observem, lê aí de novo Daniel. Aliás, Daniel 11, 10, 19. Vamos lá. 10, 19, vamos lá. E disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e me disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. Fala, porque me confortaste. Então veja bem, o próprio texto bíblico aqui ele está mostrando para nós que Deus vai revelar para Daniel, porque Daniel amava as coisas de Deus. Daniel, o Senhor vai revelar o futuro, mas também o Senhor vai revelar o conflito espiritual entre as potências angelicais da parte de Deus e a potência angelical demoníaca de anjos protetores para o mal, de anjos que guardam, que não têm interesse, cidades que não têm interesse de Deus. Vocês sabiam disso? Há cidades, há países, há estados, aonde, vocês podem observar isso, gente, aonde o índice de violência é maior, o índice de suicídio é maior, países de primeiro mundo. Olha aqui, juventude, países de primeiro mundo. Há uma guerra que você não vê, é uma guerra espiritual. É uma guerra sobrenatural. E nós temos aí, se vocês analisarem, eu coloquei aqui, olha, a Grécia e a Pérsia tinham os seus anjos satânicos, que lutavam pelos seus interesses. Então, o que leva um presidente a odiar crentes? O que leva um presidente a odiar a Bíblia? É claro que tem crente que também não procura seu lugar. Tem pastor também que não procura o seu lugar. Às vezes as pessoas passam a nos odiar porque também nós não temos o nosso comportamento. Pedro diz que eu ser perseguido por causa do Evangelho é uma coisa. Agora, também as pessoas me perseguirem porque eu sou petulante, eu sou arrogante, eu sou prepotente, aí é outra coisa. Nesse mundo vil, Jesus mandou a igreja ser sal da terra e luz do mundo. Agora, pelo meu comportamento comprometedor, por exemplo, eu sou um pastor, aí eu começo a vender a igreja para a política, eu começo a ter um comportamento louco, aí eu já estou sendo perseguido por uma questão minha, ideia minha, particularidade minha. Ok? Veja bem, a igreja ela é a favor do casamento, as pessoas do casamento entre o homem e a mulher, mas se a pessoa ela optou para ter outro estilo de vida, que ela tenha, porém não é aprovado por Deus, nós somos contra. A igreja ela tem que pregar o evangelho a todas as pessoas. Se a autoridade contrariar isso, nós também somos contra. A igreja é a favor da vida, a igreja não é a favor do aborto. Me diga do que a igreja é ruim para a sociedade. Em nada. Ela trabalha para restaurar a família, restaurar vidas, ela trabalha para que a pessoa seja transformada pelo evangelho. Quando o evangelho entra, a pessoa sai da droga, sai da bebida, sai da petulância, dos palavrões, da mentira, do roubo, do engano, da traição, sai do adultério, sai da prostituição. Verdade. É isso que o evangelho faz. Agora, o que leva uma autoridade, por exemplo, lá dos outros países, a não querer cristão, a não querer Deus, se ele não existe, se ele é inofensivo, se Cristo é uma farsa? Olha aí, filósofos, volta para cá. Ei, filósofos, estudiosos, se Cristo é uma farsa, se ele não vale nada, por que tem milhões de pessoas no mundo crendo nele? Se ele não vale nada, por que você fica debatendo sobre ele? Ele não é inofensivo? Se ele não existe, por que você combate essa ideia? Gente, Deus existe.
E o que existe são pessoas que estão sendo influenciadas pelas forças malignas, forças diabólicas. Mas está aí, ó, nações com os seus anjos protetores. E você pode observar que a Grécia, ela tinha o seu anjo protetor. E a Pérsia também tinha. Nós podemos analisar, vê aí, capítulo 10, verso 20. Vamos lá, rapidinho. E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. 13 e o verso 20. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Tá vendo? Então veja que Israel tem o seu príncipe. Quem é o príncipe de Israel? O protetor? Miguel. E aí você vê que a Pérsia tem, como também a Grécia também tem. Nós mostramos aí da Grécia no verso 20. Não foi isso? Isso. Como é que diz o verso 20? E disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então veja que nós podemos analisar que existiam forças. Daniel vai orar. Daniel está aqui orando normalmente. Ele entra no seu quarto. Ele vai orar porque ele sabe que o tempo está se aproximando. E ele vai orar em oração e jejum. Aí Deus descobre, Deus revela. Ó, Daniel, está demorando, o próprio anjo diz, demorou, porque eu enfrentei oposição espiritual. Ah, mas é uma visão. Sim, é uma visão, mas Deus estava mostrando o que acontecia na visão. Dessa guerra espiritual. Enquanto tem forças aqui na terra trabalhando, políticos, governadores, homens que lutam para provar o que não presta, quem é que está incentivando ele? O diabo. Quem é que? As forças demoníacas, as forças diabólicas, os anjos do mal. Negócio sério. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é espiritual. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo mestrado e tarde da noite nós estávamos hospedados em um local, não vou dizer aqui o nome com respeito a essa religião, mas lá tinha muitos ídolos e era o local mais que nós podíamos pagar. Então eu fiquei em um quarto que era alojamento e tinha um auditório, e lá durante o auditório estava eu, mais 2 pastores. Nós começamos a conversar e um pastor começou a relatar o que o demônio tinha feito na vida dele, em uma pessoa da família dele. E naquilo ali, já tarde da noite, ele contou toda a história e eu fiquei ouvindo mais o meu amigo. Hoje também me parece que esses 2 pastores já são doutores. São doutores. E quando nós terminamos de conversar, ele mostrou o que o diabo tinha feito em um membro da família dele. Um demônio entrou na casa dele. E no meio disso, ele parou e disse assim, e eu estou sentindo aqui agora a presença dele em nosso meio aqui, ele procurando. E era aproximadamente umas 12h30 da noite. Eita. E o meu quarto era o último do corredor. Rapaz, vê como é as coisas, né? Aí o quarto dele, mais do outro amigo, era pertinho do auditório onde eles estavam, mas era o último. E não tinha esse sistema de você passar e a luz acender. Eu não podia acender luz porque todo mundo estava dormindo. Aí quando eu me levantei para ir, eu me lembrei da história dele. Aí humanamente, olha como é o nosso lado humano. Eu senti, mas quando isso veio na minha mente, eu disse assim, Senhor, eu sou teu servo. E Jesus Cristo disse em Mateus 20:28. Aliás, 28:20. Eu estou convosco todos os dias. Pronto. Aí foi embora. Foi embora aquilo ali, aquele sentimento de pavor. Então, preste bem atenção que há uma guerra espiritual. Está aqui no texto. E enquanto Daniel estava orando, o anjo vai mostrar para ele os agentes do diabo, os agentes do mal, mas também Deus vai mostrar para ele os agentes, ou o agente secreto que estava batalhando por Israel. Rapaz, negócio pesado. Ou seja, Israel estava na Babilônia, mas não estava solto, não estava sozinho.
Deus estava protegendo. E quando esse homem começou a orar, Deus revelou para ele. Olha aí, os agentes secretos de Deus batalhando em favor de Israel. E esse agente secreto aí era Miguel, não é isso? Veja o 21. Olha o 21. Vamos lá. Mas eu te declarei que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Tá vendo? Então Miguel estava batalhando em favor do povo de Deus. Eita, glória a Deus. Queridos, juventude, vamos ser crentes. Gente, vamos colocar em oração e jejum. Vamos orar, vamos buscar a Deus. Porque nós tem força do mal? Tem príncipe das trevas? Tem anjos diabólicos, satânicos, demoníacos? Tem. Mas, por outro lado, nós temos Deus, Cristo e os anjos que estão nos servindo. Foi isso que Deus revelou para Daniel no capítulo 10. Rapaz, é pesado. Vocês já imaginaram, rapaz? Nós estamos nesse momento aqui, não é assim? Mas ao redor de nós, fora desse mundo físico, material, tem um mundo espiritual. A igreja, ela vive em Efésios 1:3, ela vive nas regiões, ou seja, o mundo espiritual em Cristo. Mas existe um mundo espiritual demoníaco, o mundo das trevas. Isso não é mitologia grega, isso não é superstição, isso não é crendice, é o que Daniel viu. Ele foi orar e Deus foi quem revelou para ele o conflito entre as duas potências. É assim. É por isso que a gente tem que orar e pedir pela cidade, que a cidade reconheça Deus, que a cidade chame Jesus para ela. Jesus para ela, o nosso protetor é Jesus. Ok? Então você tem o mundo espiritual, nós já lemos aqui Efésios 6:12. E olha, observe bem, vocês sabiam que quando Jesus nasceu, tinha força contrária querendo impedir o nascimento de quem? De Jesus. De Jesus. E para vocês terem uma ideia, vamos lá, Mateus 2, olha aqui, olha o diabo. Rapaz, meu Deus do céu, isso aqui veio bem aqui na minha mente, bem direitinho. Olha, observe bem. Aqui, olha, a volta do Egito, né? Aqui, observe bem. Quando Jesus vai nascer, agora vê o 16. Olha aqui, olha o diabo, porque quando veio a profecia que os magos chegaram e disseram, onde há de nascer o rei dos judeus? Olha que Herodes, na mesma hora, disse, quem é ele? Ele se encheu de ódio e de modo dissimulado ele queria, eu vou adorar, mas era um plano dele para fazer o quê? Matar. Olha o 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Isso aqui era só um homem brutal? Isso aqui era só sede de poder? Não. O que era isso aqui, gente? Era o diabo agindo nele. Satanás agindo nele. Então veja que foi isso que Deus mostrou para Daniel. Quando Jesus foi nascer, várias forças demoníacas se opuseram e criaram todas as formas, mas também, por outro lado, todos os anjos estavam a serviço de Cristo. Todos os anjos. Vê aí Mateus 4:11. Olha o que diz a Bíblia. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quem era que estava servindo Jesus? Os anjos. Pronto. Você vê que os anjos estavam monitorando. Gente, isso aqui é pesado. Aqui é a lição gostosa. Vocês podem observar que os anjos estavam monitorando José, monitorando Maria, não era assim? Os magos monitorando, não vá por aqui, vá por aqui, aqui assim. Eles estavam guiando. É por isso que o Salmo 91, o diabo cita essa passagem. Aos teus anjos darão ordem. Para quê? Não tropeces. Não tropeces. Para que te guardem? Para que não tropeces? Isso aqui não é para tu ficar com medo não, porque tem crente que fica com medo. Quando fala do mundo espiritual. Olha para cá.
Eu ouvi um relato de um pastor amigo meu de coisas que ele viu na África, ações demoníacas, que ele disse que para vencer ele teve que estar em oração constantemente. Então o diabo tem poder? Tem. O diabo tem seus demônios? Tem. Há uma força sobrenatural operando? Sim. A praga, a feitiço, a mandinga, a linha preta? Tem. Mas você não precisa ficar com medo nem um minuto e nem um segundo, porque o teu Deus é poderoso. O Senhor é quem nos guarda e anjos estão ao nosso redor para nos servir. Leia aí Hebreus 1:14. Hebreus 1:14, vamos lá. Eita coisa boa, rapaz. Pesado. É pesado. Hebreus 1:14. Tu usa aquela de coisa, rapaz. Aquela bíbliazinha de... Não é? É que eu bota aí na tela a minha Bíblia que eu uso direto. Quem tem dificuldade de procurar, procura com um marcadorzinho. Essa aqui é praticamente nova, a minha eu bobeirei aí e levar. 2000 anos depois. Bora, Hebreus 1:14. Nunca? Aqui, agora. Bora. Aqui, Hebreus, vai lá. Achou não? Achei. 1:14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olhe para cá, meu irmão. Bote para cá, Daniel, querido jovem. Se você vai herdar a salvação em Deus, a salvação em Cristo, há anjos te protegendo, há anjos te servindo. É isso que está na palavra de Deus. Ok? Entendeu o capítulo 10? Qual o resumo que tu daria para a juventude do capítulo 10? Que enquanto nós estamos orando, Deus está agindo, né? Na verdade, os anjos de Deus estão agindo, a ordem de Deus, para que possa favorecer a nós que estamos buscando a Deus, o povo de Deus. Quem tu entendeu, Daniel, com o capítulo 10? Que o povo de Deus nunca está desamparado, sempre há o respaldo de Deus, a guarda de Deus, enviando seus anjos protetores para ali estarem guardando, guiando e instruindo também, né? Trazendo essa interpretação. Então, há uma guerra espiritual no mundo invisível. É isso que o capítulo 10 mostra para nós. E enquanto nós estamos aqui, é por isso que o crente tem que orar. Orar, buscar a Deus, porque cada nação tem o seu anjo protetor, o seu anjo maléfico. Mas também, por outro lado, quando nós estamos orando, o Senhor Deus, Ele envia socorro, Ele envia proteção para o seu povo. É isso que Daniel 10 quer nos ensinar. Agora, nós não vamos ler, mas o autor, ele mostra que é uma unidade. Capítulo 10, capítulo 11 e 12. E o capítulo 12. O capítulo 11, aí sim nós podemos analisar o que o capítulo 11 trata, pastor Zéu. O capítulo 11, novamente, ele vai tratar, vai fazer alusão sobre os impérios, os 4 impérios, mas focando no terceiro império. É isso que vocês podem analisar. O capítulo 11, ele trata sobre os 4 impérios, que vai desde os eventos de Daniel até Cristo. Você vai ter que pegar e ler o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 11. Assim, vocês podem analisar que esse texto bíblico, ele agora, o capítulo 11, ele vai mostrar os reinos do norte e os reinos do sul. Isso aqui é interessante. Por quê? Quando você pega a divisão do Império Grego, quando o grande Alexandre ainda governava, estava unificado, mas com a queda, a morte de Alexandre, o reino se divide em quantas partes? 4. Quem se lembra? Nós já falamos aqui. Macedônia, Egito, Seleucia e Ásia Menor, se não me engano. Ásia Menor, não é isso? Então, esses reis aí da Síria vão ser chamados reinos do norte. Não é isso? Reinos do norte. E aí do Egito vão ser chamados o quê? Reino do sul, né? É isso que nós podemos pontuar aqui para os irmãos, que com toda colocação que eu faço aqui, para que vocês compreendam essa concepção. Porém, quando nós estamos lendo o capítulo 11, esse capítulo 11, ele trata desses 4 impérios, como nós colocamos aí, e de eventos posteriores,
você tem no capítulo 11 os eventos que eram de imediato, que iam acontecer após a visão que Daniel teve, ok? Está aí, olha, nós podemos analisar no versículo, isso, bem aí, você pode observar. O capítulo 11, ele é um esboço da história universal, e aí quando você olha, você vai ter a narrativa de eventos posteriores à época de Cristo, chegando até o tempo do fim, ok? Olha aí na tela, eu coloquei para vocês observarem. Lê aí, Magno, o resumo desse capítulo 11, vamos lá. Predições acerca dos 4 impérios e dos eventos de Daniel a Cristo. Eventos posteriores desde a época de Cristo até o fim. Um esboço da história universal. Império Babilônico, 605 a 539 a.C. Império Persa, 539 a 331 a.C. Império Grego e as suas divisões, 331 a 146 a.C. Guerra de Reis, Sírios, Grego e Egípcios, 326 a 146 a.C. Antíoco Epifânio e a profanação de Jerusalém, 175 a 163 a.C. Império Romano, 146 a.C. a 400 depois de Cristo. Ministério Público de Cristo, 26 a 30 depois de Cristo. Sim. Destruição de Jerusalém pelo exército romano, 70 depois de Cristo. O papado como poder mundial, quinto ao sexto século. Domínio eita, meu Jesus, maometano da Terra Santa. Rapaz, tá certo isso? Tá certo? Tá, maometano. Tá. Da Terra Santa. Perturbações mundiais e ressurreição no tempo do fim. Tá vendo? Então, o que você tem aqui no capítulo 11, veja, no capítulo 10 ele tem uma visão dos conflitos espirituais no mundo invisível. É invisível porque nós não vemos pelos olhos humanos, mas só pelos olhos espirituais. Isso aqui é tão sério. Quando você, irmãos, quando você pega, por exemplo, vamos aqui, segundo Reis, eu ainda poderia dar esse detalhe. Vamos aqui, segundo Reis, deixa eu ver aqui, cadê, meu Deus? Observem bem que a Bíblia diz que o próprio rei ficou dizendo: quem é que está revelando para o rei de Samaria, para o rei de Israel? Aí alguém diz assim: olha, não, ninguém está revelando ninguém está contando os segredos. É porque lá tem um homem que é chamado Eliseu. E aquilo que o senhor pensa na sua cama, ele sabe. E aí quando ele manda buscar Eliseu, aí o moço diz: eita, Eliseu, olha, o tanto de soldado para nos levar. Ele diz assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Olha, pelos olhos físicos o moço não via nada. Mas quando Eliseu pediu para abrir os olhos espirituais, o que ele viu? Ele viu um exército. Ele viu um exército. Carros, cavalheiros. Gente, isso não é brincadeira não, gente. É forte. Eu estou sentindo aqui um impacto aqui. É pesado. Porque nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo, mas está presente. É isso que eu quero dizer para você, não é isso? Está presente. É isso. E o rapaz, veja que ele não viu, mas Eliseu estava tranquilo e disse: Senhor, só abre os olhos dele, não é isso? Para que ele veja, para que ele compreenda, para que ele... segundo Reis, eu fui para primeiro. Ver. Eliseu, para Eliseu era tranquilo, porque ele estava vendo o quê? O mundo espiritual. Ele é no capítulo 6, né? Ele vê... No capítulo 6, aqui vocês podem observar aí claramente que Eliseu, ele na verdade tem essas revelações, é o capítulo 6, verso 8 em diante. Mas aí você pode ler bem aqui, o verso 15, lê aí. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu,
E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Isso aqui tudo é os olhos físicos, natural, vamos lá. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha isso aqui, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas por que ele disse isso? Porque, observem bem, pelos olhos físicos, o rapaz disse assim, o moço disse, olha o tanto de cavalos, olha o tanto de cavaleiro. E como é que Eliseu diz? Mais são os que estão conosco do que os que estão não, com rapaz, eles. se aquieta. Mais são os que estão conosco. Mas como que ele não estava? O rapaz não estava lá? Tá, como é que Eliseu estava dizendo que era mais os que estavam com ele? O rapaz estava vendo só pelos olhos humanos. Eliseu já tinha visto tudo espiritualmente. Eita, meu Deus. No ambiente ali. Pesado. Não é pesado? E aqui ele está dizendo o seguinte. Mais são os que estão conosco. Então Eliseu sabia que não estava sozinho. Agora leia o versículo que segue. Eita Deus. E ele disse: não temos, porque mais os que estão conosco que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu irmão, isso aqui é só para quem crê. Olha o mundo espiritual aí. Olha o mundo espiritual. Abra os olhos para que eles vejam. E quando ele abriu, carros, e não era carrinho velho, não. Era carros e cavaleiros de fogo. Não tem medo, não. Eita, glória a Deus. Agora eu senti aqui o peso da glória, da alegria, não é isso? Então pronto, capítulo 10, você sabe que há um conflito espiritual, anjos diabólicos batalhando para ter os seus território, mas também nós temos o anjo protetor, nós temos a segurança que há essa guerra espiritual, mas nós temos fortalecimento em Deus, a armadura de Deus e a presença de Cristo e os anjos para nos servirem. Ou seja, não é para você andar com medo. É verdade. Qualquer nação pode ter o demônio que tiver, o anjo do mal que tiver, a praga do inferno que tiver, mas nenhum deles são páreos ao nosso Deus. Agora tem uma coisa. Para eles não mexerem contigo, seja amado lá em cima. Forte. Eita, rapaz, nós estamos só no capítulo 10 e aí no 11, então agora vamos para o 11. O 11 você leu aí, o 11 ele está demonstrando, em uma forma de um esboço histórico, o que ia acontecer desde o que Daniel estava vendo até Cristo, até o tempo do fim. Então, vocês observam aí que nós colocamos isso. Primeiro, predições dos 4 impérios. Segundo, eventos posteriores de Daniel até Cristo. E terceiro, um esboço universal. Não é isso? E aí vocês podem observar, eu coloquei alguns detalhes do capítulo, desse capítulo. Olha aqui, predições progressivas. No capítulo 2, Daniel, ele dá uma declaração geral sobre o Messias e os 4 impérios mundiais, porque lá a Bíblia diz que uma pedra vai cair sem o auxílio de mãos. Aí está falando do Messias. Mas também 4 impérios que iriam surgir. Nós já explicamos isso na forma da estátua. No capítulo 7, novamente nós temos detalhes dos 4 impérios. No capítulo 8, nós temos os detalhes também do 2º e do 3º império. Agora, no capítulo 11, nós temos uma ênfase no império, no 3º império, que na verdade está falando de quem? Da Grécia. Quem era o grande imperador da Grécia? Alexandre o Grande, ok? Lê aí esse resumo. Resumo. 3º Império, fundado por Alexandre, 331 a.C. Isso. A divisão do Império: Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito. Vai. Nestes capítulos, os reis da Síria são chamados de reinos do norte. Os reinos do Egito são chamados de reis do sul. Uma história Lembrando antecipada. que o Daniel falou aqui em outro nome, mas é a mesma coisa. Você tem a Grécia, você tem a Ásia Menor, você tem a Síria e tem o Egito, né? Uma história antecipada. Por que é uma história antecipada? Por isso que os críticos, alguns dizem que na verdade foi escrito depois. Que esse livro de Daniel foi escrito depois, porque não tem como ele escrever com tantos detalhes, com tanta precisão, com a abundância de provas,
Antes, irmãos, gente, isso aqui é muito pesado, gente. Isso aqui é muito pesado, ok? Essas predições de Daniel, elas acontecem, olha, eu anotei aqui para vocês terem uma ideia. Essas profecias aqui, elas foram faladas 200 anos antes que o Império Grego viesse. 200 anos, gente. Fazem de tudo para descredibilizar o que vem de Deus, né? Olha aí, tá vendo? 200 anos antes que esses impérios viessem a existir, quem é que está profetizando neles? Daniel. E 400 anos antes que esses reis viessem a existir, quem é que está falando desses reis? Daniel. Ou seja, você tem uma profecia antecipada. Isso aqui é só para quem crê, gente. É só para quem? É só para quem crê, ok? Então, antes que tais reis existissem, e você vê isso na Bíblia, Isaías vai profetizar a vinda de Ciro muito tempo antes. Rapaz, é Deus. Então, aqui nesse capítulo 11, eu diria que você tem, na verdade, um esboço da história do período intertestamentário, ok? Então por isso que eu disse, Daniel vai ter visões de acontecimentos que serão para aqueles dias próximos, mas ele também vai ter visões de acontecimentos para tempos futuros, distantes, que aí vai englobar Israel no tempo futuro. Então, ele vai tendo a visão de todos os impérios que haveriam de surgir naquele tempo, e que esses impérios iriam levantar, iam cair. Ele ainda viu a vinda de alguns impérios. Nabucodonosor, a Babilônia, não é isso? Ele ainda vai servir para Dário ou Dario, não é isso? Os medos e persas, ok? Mas aí vocês podem observar que depois outros impérios vão surgindo e que Daniel não vai estar mais no cenário histórico. Inclusive, acontecimentos que seriam para o tempo do fim. Então, veja que o capítulo 11, ele está trazendo toda essa análise. Vamos lá. Daniel falou de todos esses movimentos de reis 200 anos antes. Antes que existisse o Império Grego e perto de 400 anos antes que tais existissem. Tais reis existissem, né? Vamos lá. Uma análise do capítulo 11. 3 reis da Pérsia. Sírio, Cambises, Dário, Espastes. Versículo 3. O rei poderoso, Alexandre, com os 4 impérios divididos. Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito. Lê o verso 3 do 11. Olha aí. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio. Quem é o rei valente? Alexandre. Veja que Daniel, escute, irmão, isso aqui é lindo, gente. Veja que Daniel, no capítulo 11, ele está dando um panorama geral de toda a história do que haveria de acontecer. E ele dá destaque para alguns, sendo que a ênfase maior aqui é para o terceiro império, que era o quê? A Grécia. Olha, o rei poderoso, quem era o rei poderoso? Olha como é que diz. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. E o que mais depois? Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Quais são os 4 ventos do céu? Os 4 imperadores, os 4 reis. Tá aí, rapaz, pronto. Verso 5, como é que diz? E se fortalecerá o rei do sul, e um de seus príncipes, e este se fortalecerá. Quem é o rei do sul? Egito. O Egito. E quem é a figura lá do Egito? Nicanor. Aí, ó, Ptolomeu e depois um dos seus príncipes. Quem? Nicator. Isso. Aí, verso 6. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte. Quem é a filha do rei do sul? Berenice. Ela era filha de quem? Ptolomeu II. Ela foi dada a casamento para quem? A Antíoco Epifânio. Depois ela foi assassinada. Vai ter, Daniel está mostrando aqui tramas, intrigas, tudo no poder. Eu só estou dando um resumo geral desse capítulo 7, desse capítulo 11. Olha o verso 7. Mas, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas. Quem era esse renovo aí? Ptolomeu III. Gente, está aí. Ptolomeu III. Irmão de quem? De Berenice, que foi assassinada. Aí, versículo 10.
Mas seus filhos intervirão e reunirão um grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Quem são os dois filhos? Segundo e antigo terceiro. Pronto, tá vendo? Tá vendo aí? Terceiro. Agora veja bem, observe o verso 11 e 12. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. O rei do norte. Lá no início do versículo. Do sul, o rei do sul. Eu disse que o sul refere-se a quem? Egito. Ao Egito. Então aí é Ptolomeu IV que derrotou o antigo terceiro na perda da batalha de Ráfia, perto da fronteira do Egito, 217 a.C. Olha o versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Ou seja, Antíoco III, depois de 19 anos, ele vem com um grande exército e entra contra o Egito. Olha o verso 14. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os O filhos... rei do sul é quem? Egito. É Egito. E os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. Ou seja, até judeus ajudaram Antíoco, ok? Ajudaram Antíoco. Olha o verso 15. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir. Ou seja, o Egito caiu na batalha, o Egito não ganhou. Verso 16. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. E ninguém... Antíoco. Aí Antíoco ele entra e conquista a Palestina. Verso 17. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos. Aí você vê que Antíoco ele dá a sua filha Cleópatra, ele dá ela em aliança de forma traiçoeira. Vai. Fará com que ele aprover e lhe dará uma filha das mulheres para a corromper. Meu Deus, a Mas Bíblia... ela não subsistirá nem será para ele. Tá vendo? Aí, no meio de tramas e de engano, ela também vai se levantar contra ele próprio. Veja aí o versículo 27. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal. Esses são os dois reis, Antíoco e Ptolomeu. E a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, Agora porém, vai lá para o verso 28, só para correr. então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. Aí Antíoco Epifânio, ele regressa e ele ataca Jerusalém, matou 80 mil, capturou 40 mil e vendeu outros tantos judeus como escravos. Olha o 29. No tempo determinado, tornará a vir contra o sul, mas não Ou seja, será... Antíoco vem contra quem? Contra o Egito. Contra o Egito, ele invadiu o Egito. Mas aí, na verdade, a esquadra romana entra em força e impede ele. Ele, revoltado, Antíoco, ele volta, ele se retira. Olha o verso 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, ele causarão tristeza e voltará e se indignará contra o santo concerto e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Aí o que acontece? Ele revolta, ele não vai para o Egito, a esquadra romana entra em cena, ele se revolta e ele vem desabafar toda a ira dele contra quem? Contra os judeus, o povo santo. Olha o verso 30, aliás 31. E sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Aí vocês sabem que esse Antíoco Epifânio, ele vai dominar, e é nesse período aqui que, na verdade, ele vai implantar todo o sistema contra o povo de Deus. Ou seja, o capítulo 11 é um esboço histórico, mas dando ênfase ao terceiro império mundial, que era quem? A Grécia. Ok? Deu para entender aí? Tu entendeu? Um pouquinho. Pegou o mistério. Parece que não pegou não, o mistério. O mistério é grande aí. É grande, né? É. Detalhadamente. Detalhado. Agora vamos lá. Hoje eu disse que ia demorar porque nós vamos fechar agora com o capítulo 11. Vamos lá. Nesse capítulo 11, o que você tem? Agora, Daniel já está de idade avançada, ele vai chegar ao fim, mas vocês podem perceber, veja aí o verso primeiro. 11, para a gente fechar aqui. Vamos lá. Pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer.
E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. É o 12 primeiro? É o 11. Não. Tudo errado essas perguntas. É o capítulo 12. Já fechamos o Corta aí. Repete, pastor, o que você falou no capítulo 11. Vamos agora ao capítulo 11. Com o capítulo 11. Vamos lá. Nesse capítulo 11... Não, nada a ver, irmão. Você equivocou. Vai de novo, pastor. Vambora. Capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Sim. E haverá um tempo de angústia. Pronto, esse primeiro, pontua aí. O tempo de angústia. Cadê o capítulo 12 aí na tela? Olha aí. Nós temos 3 divisões no capítulo 12. Diga aí. A angústia de Jacó. Essa angústia de Jacó é a chamada, a grande tribulação. Aí já não é um tempo, esse tempo aí que Daniel viu, não era o tempo do capítulo 10, ou do capítulo 2, nem do 7, nem do 8, relacionado aos impérios. Ele agora já passa a ver um tempo que não houve. Que é um tempo distante, que é o tempo que ele não vai viver esse tempo. Entendeu? É um tempo que não houve. Esse tempo aí é o que está em Mateus 24, 21. Leia aí rapidamente. É o que está em Mateus 24, 21, que é a grande tribulação. Que ele diz que nem as atrocidades de Antíoco Epifânio, do general Tito contra Jerusalém, as barbaridades que aconteceram pelo Império Babilônico, Persa, Medo-Persa, não se compara com a grande tribulação que há de vir. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Isso. Nem tampouco haverá jamais. A grande tribulação. Então, agora Daniel, ele está vendo um tempo que está além do seu tempo. Um tempo, e ele ora porque ele sabe que esse tempo vai ser de angústia, vai ser de perseguição, vai ser de morte, vai ser de sofrimento. Para quem? Para Israel. Não é para a igreja, que aqui não tem nada a ver com a igreja. Aqueles que defendem a teoria da grande tribulação, onde é que você vê na 70ª semana de Daniel a igreja? Você não vê a igreja. Onde é que você vê em Mateus 24 a igreja? A igreja não está em Mateus 24. No versículo 20 diz: orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso. Tem nada a ver. Nada a ver com a igreja. A igreja não tem um processo. A 70ª semana de Daniel é para quem? Para Israel e para os ímpios, não para a igreja. Isso está em 1 Tessalonicenses. Vê aí, 1 Tessalonicenses 1:10. Olha o que diz a Bíblia. 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Nós não vamos passar por essa ira. A igreja não tem relação com essa ira. Ok? Então, a primeira coisa ali, a angústia de Jacó. A segunda coisa no capítulo 12. Ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos. Veja que nesse capítulo, Daniel está encerrando sua vida. Está encerrando o tempo dele, está encerrando. Há muitos detalhes importantes que nós podemos ver nesse capítulo aqui. Mas observe bem que Daniel, ele vai agora tratar também sobre a ressurreição. Veja aí o 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Importante se salientar que Daniel, ele não está procurando relacionar as profecias de Jesus com as suas, porque ainda não existia. Isso vai existir depois. Hoje o cristão, ele tem que pegar a Bíblia, pregar as profecias de Jesus, o livro do Apocalipse e relacionar com o livro de quem? Daniel. E aí você vai compreender que essas profecias, elas estão alinkadas, alinkadas, não é isso? Linkadas. Relacionadas. Fica melhor. Elas estão correlacionadas, não é isso? Elas estão correlacionadas. E aí agora você vai poder entender. Daniel falou isso aqui, encaixou aqui o que Jesus está dizendo, não é assim? Isso. E não há distorção, não há desarmonia, gente. É muito importante. Então, essa ressurreição aqui, Daniel, ele não trata, porque nós vamos ter 2 tipos de ressurreições. 2 fases. A primeira é para os santos. É chamada de a primeira ressurreição. Todos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Todos os santos que morreram em Cristo vão ressuscitar. Os que vão morrer na grande tribulação pela fé em Cristo vão ressuscitar. E os que entrarem no milênio, depois crendo em Cristo, vão ressuscitar. Pronto. Esses todos que ressuscitarem em Cristo fazem parte do quê? Da primeira
Ressurreição. A segunda ressurreição é a perdição eterna. Então está lá no Apocalipse capítulo 20. Vê aí Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Vamos lá. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição, vai. Sobre estes não tem poder a segunda morte, Isso. mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então todos que morreram crendo em Cristo, que vão ressuscitar, fazem parte do quê? Da primeira ressurreição. A outra ressurreição é para condenação e vergonha eterna. Isso. É a ressurreição dos ímpios, que vai acontecer só Após o milênio. após o milênio. No grande trono branco. Aí é que vai acontecer o julgamento dos ímpios, que eles vão ressuscitar para nojo e vergonha eterna. Ok? Então nós podemos analisar isso aqui. Aí vocês podem observar, muito interessante. Leia aí de novo, Daniel 12, 2. Vamos lá, 12, 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ó, Daniel não fala aqui sobre estado intermediário. Daniel não fala. Eu não vou falar isso aqui, mas o próprio autor daquela teologia, Stanley Orton, na teologia dele ele fala sobre o estado intermediário. Eu não vou falar aqui. Mas Daniel não fala do estado intermediário. Daniel, ele não fala da morte como um sono. Ele está falando dela aí, da morte como um sono? Não. Você ficar dormindo lá na cova? Não. De maneira nenhuma. Daniel, ele vai mostrar aqui que, na verdade, não existe o sono da alma ou de um estado inconsciente. Você quer ver? Filipenses 1. Vamos lá. Filipenses 1, 22. Vamos lá. 1, 23. Melhor. Corre aí. Vamos lá. Corre aí. Vamos lá. Mas de ambos os lados estou em aperto. Filipenses 1, 23, né? Isso. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então, Daniel, aliás, Paulo está dizendo que quando o crente morre, ele vai para onde? De Cristo. O espírito dele vai para onde? Para Deus. Para Deus, para junto de Cristo. O espírito dele fica na sepultura? Não. O que é que fica na sepultura? Só o corpo. O espírito vai para onde? Para Deus. Então, Daniel não está falando de sono da alma. Daniel não está falando que a alma aqui morreu. Meu Deus do céu. Quer ver mais? Lucas 23, 43. Corre lá, meu filho. Rapidinho. 23, 43. Vamos lá. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe confortava. Lucas 23, 43? 22. Errou! Vamos lá. E disse-lhe Jesus: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que foi para a sepultura desse ladrão na cruz? Foi só o corpo. E o que foi que Jesus disse para ele? E o espírito dele estaria com ele no paraíso. Então o espírito fica na cova? Não. Não existe essa, gente. Eu não preciso aqui de palavra grega, eu não preciso de semântica, eu não preciso da análise sintática, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso de fé para entender isso aqui. Quer ver mais? Tu quer mais? Vamos lá. Lucas 16. Tem coisa demais para mostrar, vamos mostrar. 16, 22, 25. 22 e 25. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo foi levado para onde? Para o seio de Para o Abraão. seio de Abraão. Então o que o texto está dizendo? Que a alma dele foi levada. Só isso. Então pronto. Vamos lá. Agora, a terceira coisa desse capítulo 12, primeira coisa, está tratando de um tempo que nunca houve, a grande tribulação. Aí depois está tratando da ressurreição dos mortos. Ou seja, o que é isso aqui? Isso aqui é importante, gente. Por que eu quero dizer para vocês que isso aqui é importante? Porque quando eu leio esse capítulo, aqui você também tem a glória dos santos. Vê o 3, 4. Vamos lá, 3, 4. Rapidinho. 3, 4. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Os sábios resplandecem. Ou seja, Daniel estava dizendo que há uma recompensa e há uma glória para aqueles que serão santos.
para os que são santos. Veja aí, 1 Coríntios 9:19, rapidinho. 9:19, eu vou te ajudar. Tiago 5:20. Pronto, lê aí rapidinho o primeiro texto. Bora. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para Isso. ganhar ainda mais. Pronto. Aí ele está mostrando que a sabedoria de servir a Deus e de andar com Deus vai resultar na recompensa dos santos. Ó, Tiago 5:20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Ok? Então, o capítulo encerra com uma coisa muito importante, que é a questão da profecia. Quando nós atentamos para a profecia, o selar da profecia aqui que o texto está mostrando, era na verdade o ato de falar de uma autenticidade, uma proteção. Selar aqui era que ele dizia, ó, isso aqui é para o tempo do fim, essa palavra é verdadeira, tem autoridade, confie nela. Quando diz a ciência multiplicará, ele não está falando dessa ciência tecnológica, não. Ele está falando que a questão dos assuntos escatológicos seriam mais estudados, seriam mais debatidos. E aquele que medita nisso, ele vai crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Queridos, tem coisa demais, mas ó, só aqui nós já estamos com quanto tempo? 1h20 já. Ó, não tem como. Aí senão eu vou passar o dia todo aqui hoje meditando com vocês. Porque é muita coisa, né? Vamos só ver o resumo da lição. Na tela. Introdução, os 3 capítulos que formam a unidade. Daniel capítulo 10, versículo 12. Aí está faltando, 10 a 12, né? Isso, Vamos lá. a 12. Um grande conflito, encerrando a carreira de fé e seu testemunho público. Pronto. Uma coisa interessante é que quando esse homem vai morrer, Deus diz no verso 13 do capítulo 12, tu, porém, vai até o... Daniel não foi jogado. Daniel sabia que Deus haveria de ressuscitar, mas o seu espírito estaria com o Pai Eterno nas mansões celestiais. Vamos lá. Preparando-se para receber a mensagem do céu. Daniel em aflição e tristeza. A descrição do ser celestial. Vestido de linho, corpo como turquesa, rosto como relâmpago, olhos como tocha de fogo, pés bronze polido, voz como som de multidão. Uma teofania, consolado pelo ser celestial. Então Daniel entra numa crise, ele está fraco, ele está numa campanha de jejum e oração, ele entra numa crise e ele está doente, ele está fraco, é o texto, e esse anjo vem. Esse ser angelical aí, como descrito ali acima, como vocês viram, turquesa, relâmpago, o corpo como turquesa, o vestido de linho, o rosto como relâmpago, os olhos como tocha de fogo, pés bronze polido, a voz como som de multidão, é uma teofania. Alguns chegam a dizer que era o Cristo, ok? E aí esse ser, ele vem e consola quem? Daniel está tão fraco que ele cai. Isso aqui é interessante. Daniel cai. O anjo não derruba ele. E na hora que ele chega, que o anjo vê ele fraquinho, aí o anjo, o que o anjo faz com Daniel? Reanima ele, coloca ele como? De pé. De pé. Então por que os pregadores andam derrubando o povo? Meu Deus do céu. Vamos lá. A batalha das regiões celestiais. Quem era o príncipe da Pérsia? Errou! Não. Persa não. É Pérsia, porque ficou errado ali. A Pérsia. Quem era o príncipe? Da Pérsia. Então, Não é isso? Persa. Vai lá. A batalha nas regiões celestiais. Quem Isso. era o príncipe da Pérsia? Um anjo maligno que obedece a Satanás. Isso. O arcanjo Miguel, uma realidade. Aqui tem que ler a tonalidade, tem que mudar, porque senão vão confundir esse negócio. Não, porque ele está lendo errado. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Lê de novo. Lê de novo. A batalha nas regiões celestiais. Isso. Quem era o príncipe da Pérsia? Primeiro. O anjo maligno que obedece a Satanás. Aí pronto. Quem era o príncipe protetor de Israel? O arcanjo Miguel. Isso. Aí existe uma realidade? Invisível. Isso. O mundo espiritual. Isso. A revelação do futuro. Propósito da revelação. Dar conhecimento sobre o que haveria de acontecer com o povo de Deus e o fim do mundo. Ou seja,
Todo o livro de Daniel é mostrando os grandes impérios que surgiriam, os grandes reinados, mas também ele está mostrando no capítulo 10 que há forças demoníacas operando nesses reinados, não é isso? Aí ele está falando dos acontecimentos que aconteceriam, mas também de algo que está fora da sua realidade, que é para o tempo do fim. Vamos. O que é o futuro imediato? O futuro imediato, o que seria? Envolve uma sucessão de reis que vão de Ciro até o desmoronamento do rei Alexandre, a Síria, Egito, judeus e os torturadores de Israel. Ou seja, tudo que aconteceu naquele período interbíblico, não é isso? Isso. Era o que o próprio Daniel estava vendo. Isso era o futuro imediato. Aconteceu lá atrás? Sim. Então pronto, vamos lá. A fidelidade da palavra. Ou seja, nós estamos mostrando aqui que esses acontecimentos, nós falamos que 200 anos antes que esses impérios viessem a existir, o que aconteceu? Daniel já estava revelando essas coisas. E 400 anos antes que esses reis viessem a existir? Também estava revelando. Então pronto. Aqui mostra o quê? A fidelidade Da palavra. Agora vamos lá? O futuro remoto, escatologia, tempo do fim. Aí Daniel, no capítulo 12, ele vê o tempo chamado angústia de Jacó. Então, ali não é o futuro mais remoto, aliás, o futuro imediato. É um futuro o quê? Do fim. Do fim, que é o tempo escatológico, que trata da 70ª semana de Daniel. Característica do futuro remoto. Tempo de angústia de Jacó. Olha aí. Jeremias 37. Vai. Um cumprimento futuro. Um quadro profético do futuro do anticristo. Isso. E sua atuação. Um grande líder mundial com poder político e bélico que visa destruir Israel. Ou seja, além dessas figuras que Daniel profetizou, como Antíoco, como o próprio general Tito, nenhum deles se comparam com um anticristo que vai surgir no período da grande tribulação. Por isso que estava além do tempo de Daniel. Vamos lá. O rei da profecia de Daniel. Epifânio era como o próprio anticristo. Ou seja, ele não era o anticristo, mas a sua brutalidade, o seu desprezo para com Deus figurava como um anticristo. O rei que vai surgir na profecia de Daniel está muito aquém daquilo que na verdade ainda há de acontecer. O surgimento de um rei. Vai. Agirá segundo a sua própria vontade. Sim. Falará contra todos os deuses. Isso. Terá características malignas. Sim. Sem respeito a qualquer deus. Sim. Sem respeito ao amor das mulheres. Pode falar de Tamuz, Adonis. Não, pode falar de Tamuz aí, vírgula. Adonis, aí é com maiúscula, viu? Porque são seres. Aí você vai ler Ezequiel 14, 8, 14, que está lá. Então, veja bem, na profecia de Daniel, esse ser que vai surgir, ele é pior que Epifânio, ele é maior, porque Epifânio, apesar de desfazer dos judeus e de outras crenças, ele nunca atacou a religião. E ao contrário desse outro rei, ele não quer saber de Deus nenhum, porque ele vai se fazer Deus. Tá aí, ok? Quando diz que ele não gosta, ele terá não respeito ao amor das mulheres, alguém chega a dizer que é porque o anticristo será homossexual. Mas não é isso que o texto está dizendo. Amor de mulher pode falar a adoração aos ídolos que as mulheres tinham lá em Ezequiel 8,14, ou também porque ele se opõe àquelas mulheres que têm a esperança no Messias. É mais ou menos isso. Vamos lá. O rei da profecia de Daniel é contra a esperança messiânica. Que é a esperança de Gênesis 3,15. Vamos lá. Armagedon e suas últimas coisas. O conflito dos últimos dias. A vitória inicial do anticristo. Sim. A guerra final. Então, observe que vai ter uma batalha. Nós temos aí essa expressão Armagedon, ela antecipada, porque ela é composta, está falando de montanhas, e aí você tem a outra parte que pode falar de ruínas. Então, na verdade, será o local onde se dará a maior guerra de todo o exército confederado, no poder do anticristo contra quem? Contra Jesus Cristo, não é isso? Isso. Porém, nós podemos analisar que o próprio Senhor Jesus sairá vitorioso em defesa de quem? Do seu povo Israel, ok? Vamos lá. A vitória inicial do anticristo, a guerra final.
nós sabemos que quando o anticristo começar a entrar em cena, conforme Apocalipse 13, bem como outros textos, logo de início ele vai ter uma batalha que ele vai vencer. Essa batalha ela é fortalecida pelo próprio Deus. É aí que ele se fortalece. E aí nos primeiros 3 anos e meio ele se fortalece, ele monta a sua política, porém, até Israel vai estar do lado dele. Mas 3 anos e meio depois, o pacto será rompido e a intensificada grande tribulação vai iniciar. Aí vai ter uma perseguição grandiosa e eles vão se ajuntar contra o povo de Deus, vão invadir a cidade santa, mas o Senhor virá em socorro de quem? De Israel. E a batalha final, Jesus sairá vitorioso. Os fatores do tempo do fim. Um governante mundial. Isso, vai ter um governo mundial, que é o que todo mundo hoje quer. A globalização já trabalha para isso. A mídia já trabalha para isso. Todos querem um governo mundial, querem uma moeda mundial. Né? Era isso que antigamente o mercado comum europeu anelava, né? Mas hoje o mundo quer um governo mundial. Uma rebelião mundial. Uma guerra mundial. Um tempo de grande tribulação para Israel. Ressurreição de julgamento. Isso. Recompensa dos justos. Então nós falamos que vai ter a ressurreição do julgamento dos ímpios, ok? E vai ter a recompensa de quem? Dos justos que mantiveram a sua vida fiel para com Deus. Ou seja, nesse tempo final do fim, na 70ª semana de Daniel, vai surgir um governo mundial que é na pessoa do anticristo, o anticristo político, ok? Vai surgir, me parece que tanto uma rebelião como uma religião mundial, que é o dito ecumenismo que todos querem, também vai surgir na pessoa do falso profeta, a besta, o falso profeta. Terá uma só religião, mas o próprio adorado é o anticristo, porém ele não vai proibir ninguém de adorar outros deuses. Mas depois ele se revolta contra tudo e ele quer ser adorado, só ele. E aí por fim o Senhor vencerá. Vamos lá. O Senhor vencerá. A ressurreição dos justos e injustos. Isso. Em momentos distintos, selando o livro, uma forma de dar credibilidade pública e veracidade. Deus executará suas obras entre os homens. Isso. Então, observe que nós encerramos aqui, mostrando que o capítulo 12 deixa claro que Deus jamais deixará de habitar entre os homens. Ok? Muito bem, nós concluímos, Deus abençoe a todos. A próxima lição dos jovens, é isso? Marcelo Oliveira, alcance um futuro feliz e seguro. Olha aqui, essa é a nossa lição que estaremos estudando. Mas eu quero agora dizer a todos que o nosso objetivo aqui nessa escola é abençoar a juventude e que a nossa juventude seja apaixonada pela Bíblia, pela oração e um instrumento de Deus nesta terra. Amém? Ora, Magno. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua presença, por mais uma lição concluída. Obrigado, Senhor, por esse trimestre, que tudo que aprendemos durante esse período, nós possamos, meu Pai, aplicar em nossas vidas, crendo no Senhor, crendo nas Tuas promessas, crendo na veracidade das Sagradas Escrituras, que possamos professar nossa fé com alegria, com ânimo, com gozo no coração. Meu Deus, abençoa todos que participaram desse trimestre juntamente conosco, abençoe a todos que possam convidar mais pessoas para serem abençoados juntamente conosco. Nós te pedimos, meu Pai, bênção sobre o teu servo, que o Senhor tem levantado e usado aqui nesta terra. Meu Pai, seja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Deus abençoe. Vamos orar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe.